Glória a Deus. A graça e a paz, irmãos. Amém? Maravilha. Pode acender as luzes, por favor. Amém? Deus abençoe. Amados, eu quero louvar ao Senhor por esta noite. Mais uma vez, o Senhor nos permitir estarmos juntos aqui, né, para adorar o nome do Senhor. Eu quero receber alguns irmãos que estão essa noite aqui nos visitando, estão conosco, e à medida que apresentarmos, por favor, dê um sinal com a sua mão para que a gente saiba quem é o irmão. Está conosco a Sandra, que é a convidada da Dorcas, está ali, eu acredito que seja a nossa irmã. Muito bem. Também está a Fran e a Giovana. Cadê a Fran e a Giovana? Irã, perdão. Irã e Giovana. Está ali o casal, Deus abençoe. Também o Júnior e a Ana, que são sobrinhos do Velton. Ó, Juninho é da casa, né? Seja muito bem-vindo também. Mais algum irmão pela primeira ou segunda vez aqui na casa? Muito bem. Como é que nós vamos receber esses irmãos? Bem-vindo a ressuscitar. Você que está aí pertinho, cumprimente esse irmão. Vai lá, saúde ele com bem-vindo aqui nesta noite. Estamos felizes com sua presença, se sinta à vontade, a casa é sua, bem-vindo a ressuscitar. Glória a Deus, amém. Sejam muito bem-vindos, a casa se alegra com a presença dos irmãos, amém? Queridos, antes que nós entrássemos na palavra, eu quero também louvar a Deus, agradecer e parabenizar aí também pelo trabalho de ontem, né, do nosso Remimas. Ontem nós tivemos aí o trabalho dos homens aqui na nossa igreja. Confesso que senti a falta de muitos homens, né, mas os que estiveram aqui foram ministrados, foi uma grande bênção. Foi um trabalho, assim, recompensador, né? Valeu a pena ou não valeu quem esteve aqui ontem? Amém? Deus falou conosco, nos orientou, e eu louvo ao Senhor, né, por esse trabalho. Então nós temos aqui o trabalho feminino, que é o Remifem, e tem o Remimas, que é o masculino, que acontece tanto um como o outro, uma vez por mês. Então não deixe, né, irmãs, de participar do das mulheres, e os irmãos não deixem de participar dos homens. Que sempre a gente vai ter uma palavra, o quê? Direcionada, voltada para o tema, tanto feminino como também para o tema masculino, né? Então ontem nós falamos sobre as consequências de uma falta de posicionamento. Então, nós falamos muito sobre posicionamento ontem, as consequências foi direcional, não foi? E o que a gente recebeu ontem de Deus. Então, não deixe de vir, não deixe de participar. Afinal de contas, o trabalho ele se fortalece com a frequência dos irmãos, né? Senão, ele vai, infelizmente, né, deixando de gerar um fruto talvez até mais expressivo do que ele costuma frutificar. Então, conto aí com os irmãos na próxima. Amém, queridos? Amém? Quem está aqui, diga amém. Jesus está na casa? Ah, está na casa. Vamos meditar numa palavra da parte do Senhor? Abra sua Bíblia no Evangelho segundo Marcos. Segundo Marcos escreveu nessa noite. Aleluia. Evangelho de Marcos, você vai encontrar o capítulo de número 4. Aleluia. Estou sentindo a falta de bastante irmãos hoje, né? Faltou bastante gente, hein? Acho que a galera está viajando. Louvado seja Deus. Também quero convidar os irmãos que podem, vai fazer uma visitinha lá no novo templo, né, onde estamos reformando, Avenida Lineu de Alcântara Gil, 6041, endereço da bênção, né? Vai ser um grande lugar, vai ser um lugar maravilhoso. Eu creio que Deus vai fazer muitas coisas na nossa vida. Essa semana aqui a gente já concluiu muitas coisas, já começamos a mexer nos banheiros. Irmãos, recebemos uma bênção na sexta-feira. Até eu contar para os irmãos da célula, antes que a gente entre na palavra, nós precisávamos de vasos sanitários e pia, né? Precisamos de vaso, pia, enfim, aqueles itens, né, para banheiro. Porque lá nós estamos fazendo banheiro, só para os irmãos terem ideia, nós vamos ter 7 vasos, né, ao todo na igreja. Então são bastante vasos. E a gente está colocando todos aqueles acoplados, né, que são vasos que são um pouquinho mais caros. O irmão, cadê o irmão Daniel? O irmão Daniel ali achou no Marketplace, né,
um anúncio abençoadíssimo, né? Irmão, vocês querem saber de marketplace? É Daniel e Malu. Esses dois aí, acho que eles que criaram o aplicativo, não é possível. Se precisar, eles acham, né? Aí, irmãos, Dani mandou, eu imediatamente entrei em contato com o rapaz. Tem um condomínio aqui na cidade de São José do Rio Preto que está passando por uma reforma nos sanitários da área de lazer. Da área de lazer. E o rapaz lá anunciou todos os itens. E nós fomos lá, irmão, conseguimos comprar 3 vasos sanitários, 2 pias com 2 cubas de mármore, coisa mais linda do mundo. Eu não sei o nome da cor lá, da pedra, mas um trem maravilhoso. E um mictório lá para os homens, né? E isso ao todo, se a gente fosse comprar novo, hoje não gastaríamos menos do que R$4.500 daqueles itens que nós temos lá, porque é tudo coisa de primeira. Aí eu perguntei para o rapaz, quanto você vai fazer esse negócio aí, né? Aí ele olhou e falou assim, 650 paga? Eu falei, agora. Quase que eu dei um beijo nele ainda, irmão. Abracei ele, paguei, falei, dá esse pix antes que você se arrepende. Né? Paguei ele, a gente já está lá no templo. Então, irmãos, Deus tem abençoado, tem preparado circunstâncias para nos abençoar, né? Pessoas, e eu tenho que louvar ao Senhor por tudo isso. Eu falava aqui nesses dias que nós só estamos tendo pessoas que professam o nome de Cristo, né? Trabalhando ali naquele lugar. E eu creio que as portas estão realmente sendo abertas para nós. Você crê nisso? Amém? Você achou aí? Marcos capítulo 4. Então eu quero que você encontre uma palavra muito conhecida, verso 35, que tem por tema Jesus acalma a tempestade. Já preguei muito nesse tema e eu falo assim, cada vez que Deus nos entrega, né, essa palavra, sempre tem algo novo. Então eu creio que hoje se renova a palavra na nossa vida. Diz assim, capítulo 4 de Marcos, verso 35, para quem não encontrou. Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos, vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este foi se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos acordaram e clamaram, Mestre, não te importas que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar, aquieta-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos, por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém? Palavra, irmãos, poderosa para a nossa vida. Uma palavra que, no seu contexto, ela traz muitos ensinamentos. Ela traz uma direção. Ela traz para nós um esclarecimento sobre o que Cristo, muitas vezes, pretende trabalhar em nossas vidas. Esse texto, nós, ao observarmos, vamos ver que Jesus, após ensinar muitas coisas aos seus discípulos e àqueles seus seguidores, Jesus ele estava, irmãos, agora tomando uma nova direção, tomando agora um novo rumo na maneira de ensinar a todos aqueles que o estavam acompanhando. Jesus havia ensinado sobre a parábola da semeadura, Jesus já havia falado sobre o grão de trigo. Se nós olharmos todo o capítulo 4, nós vamos ver que ele fala do grão de mostarda, fala da candeia, e ele prega com muita profundidade sobre o reino dos céus, sobre o contexto de ser alguém que amanhã ou depois vai estar habitando num reino celestial. E tudo aquilo que nós vivemos aqui, tudo aquilo que experimentamos aqui em vida, vai um dia refletir para nós naquele lugar. O texto que nós lemos aqui nessa noite mostra que Jesus ele traz alguns ensinos muito profundos no contexto de andarmos preparados. E acima de tudo, nós vamos observar que Jesus ele busca naqueles que um dia pretendem andar com ele,
entender o que é ter uma vida que confia, uma vida, irmãos, que se entrega para aquilo que ele pretende entregar. Então Jesus fala sobre preparação e sobre ter uma vida de confiança nele. Nós vamos observar alguns versículos do texto, e o texto, irmãos, ele fala por si só, ele é autodidático. E a gente pode aprender muitas coisas. Dentre elas, nós vamos observar que depois que Jesus passou o dia inteiro pregando, o dia inteiro ensinando, o dia inteiro falando sobre o reino dos céus, ensinando sobre aquilo que seria uma promessa para todos aqueles que nele criam. Jesus, ele espera anoitecer. Ele espera entrar, irmãos, agora à noite. E ele chama os seus discípulos nesse momento a tomar uma atitude. Ele fala, prepara o barco, que nós vamos sair deste lugar e nós vamos para o outro lado da onde estamos. Esse outro lado seria o destino aonde nós aprendemos sobre o endemoniado de Gadareno, de Genezaré. Jesus, ele iria, irmãos, para aquela cidade, ele iria para aquele território. Mas algo que nos chama a atenção, por que à noite? Porque no momento em que o dia passava. Porque naquele tempo não era comum ter uma navegação, seja ela comercial ou uma navegação de passeio, ou enfim, de translado à noite. Porque aquele lago é um lago que ele tem muitas rochas, é um lago onde ele é circundado por muitas montanhas, tem muitos ventos, muitas intempéries climáticas. E à noite fica muito difícil dele ser navegado. O lago de Genezaré, ele é um lago que ele era explorado apenas para a pescaria. A pescaria normalmente aconteceria de dia. À noite, alguns profissionais muito gabaritados pescavam naquelas águas no período da noite. Mas Jesus toma a decisão de ir à noite. E aqui a gente já começa a ter, irmãos, uma revelação espiritual. Por que à noite? Porque à noite nós temos, irmãos, a nossa percepção, a nossa capacidade reduzida normalmente para a metade. Pode ver que à noite você enxerga como dia? Você tem a mesma visão que você tem durante o dia, sua visão panorâmica ampliada? Não. Você vê menos. E se você vai para um lugar muito escuro, sem iluminação, porque naquele tempo não havia luz elétrica, naquele tempo não existia holofote. Para quem pesca, sabe muito bem o que é ter uma lamparina na ponta de um barco, você enxerga pouco. Não é assim? O contexto que Jesus escolhe à noite, porque era um tratamento na vida dos seus discípulos. E discípulos que ainda não eram os apóstolos. Eram pessoas que estavam sendo preparadas e testadas para poder viver aquilo que estava por vir ainda. Nós muitas vezes dizemos, né? Nós queremos seguir a Cristo. Nós queremos nos firmar com Deus. Mas a pergunta que eu te faço aqui nessa noite, você está preparado para passar por um treinamento? Você está preparado para passar pelos testes? Passar, irmãos, por circunstâncias que Deus muitas vezes vai criar na tua vida? E o que a gente costuma dizer com ao longo do tempo, a gente tem que engrossar o lombo. Porque quanto mais vai sendo dado, mais vai sendo cobrado. Falar que nós queremos seguir a Deus é muito fácil. É poético. É bonito. Dizer, eu participo da igreja, eu vou ali, vou aqui, vou ali. Mas a questão é, estamos preparados para passar, irmãos, nas provas que Deus muitas vezes tem para a nossa vida? E a partir do momento em que você se posiciona nisso, muitas coisas vão começar a acontecer na sua vida. Muitas coisas vão começar a se esclarecer na sua vida. Cristo ali agora, ele chama os seus discípulos a partir da noite, porque ele leva, irmãos, os seus discípulos a um teste e a um ambiente aonde eles estariam pela metade. Ali, quando nós falamos da noite, nós falamos que as nossas percepções diminuem. Nós falamos, irmãos, que as nossas habilidades de fuga, elas se reduzem.
A nossa capacidade de estratégia, ela costuma, irmãos, ser reduzida. Porque à noite não temos a mesma amplitude do dia. Jesus, ele escolhe esse ambiente. E esse ambiente, e esse momento, e esse tempo fala muito da tua vida. Haverá momentos em que, depois de muito ouvir, depois de muito aprender, você vem num culto, vem em outro culto, você ouve alguém pregar, e você vai se enchendo como aqui, irmãos, os ouvintes de Cristo estavam vivendo. Eles estavam ouvindo Jesus falar dos céus, coisa linda, estavam alegres. Nossa, Jesus tem um céu para nós. Eles estavam ouvindo, irmãos, que Jesus fazia milagre, viram milagres. Isso é muito bom, animava. Mas agora Jesus chama os seus seguidores. Ele chama agora os seus discípulos a sair, irmãos, da teoria e entrar na prática. E muitas vezes a nossa vida, irmãos, vai experimentar a mesma coisa. Haverá momentos que Jesus não vai te dar uma palavra. Ele vai pegar você pela mão e vai dizer, então vem, vamos testar se você está firme. Haverá momentos em que ele vai dizer para mim e para você assim, ó, pega o barco, vamos para o outro lado. Quando ele dá, irmãos, esse entendimento, pega o barco, vamos para o outro lado, Jesus está dizendo assim, ó, eu quero levar você para viver experiências maiores comigo. Eu quero que você seja um cristão. Eu não vou falar nem crente, irmão. Mas eu quero que você seja um cristão de experiência. Eu quero que você seja um cristão que tenha história. Cristão que tenha algo para falar acerca de um relacionamento comigo. Porque, irmão, gente letrado está cheio. Mas pessoa com experiência está, irmãos, muito escasso. As pessoas hoje não têm mais experiência com Deus. As experiências, muitas vezes elas são contadas e são repassadas para os outros, porque ouviu alguém falar. Mas não. A proposta de Cristo é um relacionamento pessoal e íntimo com você, que é dar uma história marcada pela presença dele. Jesus quer ter uma história com você, você crê nisso? Jesus quer ter uma história única com você. E o que ele vai fazer com você, seja nessa noite, em qualquer dia que está daqui para frente, será, irmãos, para marcar a sua vida. Jesus, ele chama esses discípulos, ele leva eles. Uma coisa que eu aprendo nesta palavra, e o texto nos diz assim, ó, que eles levaram, versículo 36, deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Um dos pontos que nós temos que entender, para você ter uma vida com Cristo, uma vida, irmãos, de experiência com Deus, você tem que estar preparado e tem que estar confiante que Ele é Deus na sua vida. Lucas fala que nós devemos estar com as nossas lamparinas acesas. Nós temos que estar com as nossas lamparinas cheias de azeite. Cristão, irmãos, que tem história com Deus, ele está todo o tempo pronto, dizendo, eis-me aqui. Pode me chamar. Estou à disposição. Jesus, ele usa, irmãos, esse momento para dizer para eles e para ensiná-los acerca daquilo que viria pela frente. Olha, para caminhar comigo tem que estar preparado. Tem que estar confiante. Porque haverá momentos que você não vai poder esperar para fazer aquilo que Deus quer fazer através da sua vida. Tem gente que pensa, eu vou esperar me aposentar. Eu vou esperar comprar aquele carro, aquela moto, para me poder fazer isso, aquilo. Não. Haverá momentos que Jesus vai te usar na condição que você está. E muitas vezes você vai estar destruído, você vai estar um trapo, você vai estar no pó. E é aí que Deus vai fazer algo excelente através de você. Sabe por quê? Porque Ele não vai fazer nada através de você que Ele não faça em você primeiro. Para Ele operar algo através de você, Ele vai primeiro fazer na sua vida. Ele vai agir em você. Ele vai operar em você. Ele vai, irmãos, atuar em você. Para que você possa fazer isso através da sua vida. Você só se torna um canal do Senhor depois que você for trabalhado por Ele. Está entendendo, irmão? Jesus estava trazendo essa mensagem. Levou eles à noite. Porque à noite, irmãos,
todas as suas convicções, todas as suas experiências, todas as suas, todos os seus pensamentos estariam pela metade aqui nesse momento. Eles teriam que ter agora uma dependência de alguém para poder ajudá-los naquele percurso. O texto nos fala que Jesus ele parte do jeito que ele estava e vai com eles. Num momento da navegação, Jesus decide ir para o porão. Ele vai para a popa e vai dormir. E ali ele dorme. O texto nos fala, irmãos, que ele põe um travesseiro debaixo da cabeça e dorme. Mas durante o percurso, algo acontece inesperado. Olha como isso parece muitas vezes a nossa vida. A gente está caminhando com Jesus no nosso barco, com Jesus na nossa vida, e de repente parece que o mundo começa a cair sobre nós, sim ou não? Vem problema de todo lado, vem luta de todo lado. Aí é o banco que vem em cima da gente, as contas quase que a gente não consegue pagar, a gente esfria espiritualmente, começa a receber ofensa de pessoas que a gente nem esperava, parece que o mundo começa a desabar. E o texto, ele retrata muito isso. Que no percurso, que quando Cristo toma nós pela mão e diz assim, vamos para o outro lado, vamos viver algo na prática, a gente tem que se preparar para os testes, para as tempestades que muitas vezes virão. Porque nós viveremos, irmãos, uma circunstância como essa. Enquanto o mundo estava caindo na cabeça dos discípulos, Jesus estava fazendo o quê? Dormindo. Agora, quem já andou de barco entende bem. Dá para dormir na tempestade? Não dá. O barco agita. O texto nos fala que o barco estava se enchendo de água, sinal que as águas estavam muito agitadas. Você acredita que Jesus estava dormindo lá embaixo? Com as águas agitadas? Com aquela bagunça que vai formando, tudo caindo em cima da gente? É pau caindo em cima, é barril caindo em cima, e vai. Mas é uma coisa interessante. Jesus leva esses discípulos a essa situação, porque o propósito não era dar nada para eles. Não era acrescentar nada para eles. O tempo dessa tempestade, Jesus estava num propósito de desconstruir acerca do que eles entendiam sobre fé. Eu aprendo algo aqui nesse texto. Jesus não vai construir nada na nossa vida sem antes tirar as velhas estruturas. Nada novo de Deus se revela em você se você não tirar aquelas velhas concepções. Às vezes a gente fica preso em tempo. A gente fica preso em estruturas que a gente cria, porque ouviu alguém falar. E esquecemos de buscar no Senhor, esquecemos de buscar na palavra, realmente o que é que Deus quer para a nossa vida. Olha o texto. A intenção de Jesus aqui é levar eles para uma experiência que aquilo que eles iam assumir pela frente, que era algo grande, eram coisas extraordinárias que eles iam ver, só podia acontecer se eles entendessem quem Cristo era. Eles tinham uma noção do Messias. Eles tinham uma ideia de quem era Deus. Eles tinham uma noção de que como seria o Salvador de Israel. E agora eles estavam experimentando uma experiência de poder na vida deles. Deus ele só vai se revelar quem Ele é a partir do momento em que você aceitar ir com Ele no barco. A partir do momento que você aceitar, o momento que Ele estende as mãos para você e falar, vem comigo. Às vezes queremos ir com Cristo, mas nós queremos ir à frente. E para ir com Cristo, você tem que aprender a ir atrás dele. Você tem que pôr ele no comando. Senão, meu irmão, nada muda na sua vida. A sua vida vai entrar ano, vai sair ano, vai permanecer a mesma coisa. As coisas não se renovam. Mas vamos no texto. Aleluia. Jesus, ele vai. Verso 37. Levantou-se um forte vendaval. E as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este foi se enchendo de água. Jesus estava na popa,
Estava onde? Onde é a popa de um barco? Atrás. Atrás. A popa é onde está o leme do barco. Olha a falta de entendimento que esses discípulos tinham. Estavam caminhando com o mestre. Estavam, irmãos, ali vivendo algo que nunca viveram na vida. E quando eles entram no barco, Jesus foi dormir aonde o controle do barco fica. Em outras palavras, pode levantar a tempestade que for na nossa vida. Pode levantar a luta que for na nossa vida. O nosso barco pode estar sendo açoitado, pode estar sendo, irmão, judiado pelas águas, mas se você está caminhando com Jesus, Jesus está no lugar que comanda o leme desse barco. Aleluia. Quando Jesus está no lugar que ele comanda esse barco vai ser direcionado por quem? Por ele. Os discípulos não entenderam. Com Jesus no barco, o barco não afundaria. O barco poderia sofrer avarias. Jesus levou eles para um teste. Eles estavam passando por uma prova na vida deles, uma prova de confiança. Pensaram em tudo. O barco vai afundar, as ondas estão altas. Olharam para todos os problemas e foram até Jesus, chacoalharam Jesus e diz: ó, salva a gente, porque nós vamos morrer. Olha o contexto do desespero. Nenhum momento eles pensaram em Jesus. Eles pensaram em quem? Em si próprio. Em Marcos está escrito assim, ó: não te importas que morramos? Em Mateus está: salva-nos. Senão, nós vamos morrer. E o texto nos fala que eles clamaram. Sabe o que é clamar? É falar em voz alta. É gritar. Pegaram, foram onde Jesus estava, chacoalharam Jesus. Eu acredito em Jesus, né? Foi até meio irônico, né? Né? Jesus, nós vamos morrer, o barco está afundando. E Jesus dá uma prova, que aquele que confia, irmãos, no Pai que tem, ele não tem medo, irmãos, aleluia, das assolações da vida. Jesus tinha tanta paz no coração, tanta tranquilidade no coração. E sabia, irmãos, que aquele barco ele ia ficar sustentado nas águas, independente de qualquer circunstância, porque ainda não estava completo o seu projeto. O contexto que Jesus aqui trabalha na vida desses homens é em dois níveis. Que nível, pastor? No nível terreno e no nível espiritual. E vou lhe explicar. No terreno, Jesus estava trabalhando no medo deles. Tanto é que embaixo você vai ver Jesus cobrando. Vocês têm medo ainda? E no contexto espiritual? Na confiança e na fé deles. Sabe o que acontece? Deus ele jamais vai te lançar para projetos maiores, espiritualmente falando, se primeiro ele não trabalhar naquilo que te limita humanamente e espiritualmente. Aqueles discípulos ainda não aprenderam a confiar totalmente. Eles deixavam que toda a estrutura que eles tinham ainda dominar a vida deles. E a Bíblia nos ensina que aquele que perder a sua própria vida por causa do Senhor, a achará. Jesus estava aqui passando para eles. Se vocês não estiverem dispostos, aleluia, a viver aquilo que eu tenho para vocês, se possível até perder por amor de mim, jamais vocês vão alcançar o que eu tenho para dar. O grande problema é que eles pensaram na perca que eles estavam tendo em toda a estrutura, em todo momento. E eu quero que você preste atenção nisso. Não haverá experiências maiores. Não haverá manifestação de poder, de milagre. Você não vai experimentar curas na tua vida se você não estiver disposto a colocar Jesus em primeiro lugar. Em nenhum momento eles pensaram em Cristo no porão. Pensaram nele no momento do desespero, para que salvasse a vida deles. Mas em nenhum momento eles pensaram: o mestre está no porão, vamos lá e vamos salvá-lo. Se você não pôs Cristo ainda em primeiro lugar na sua vida, tornou ele secundário, você vai ser secundário para ele também. Porque ele diz na sua palavra que aquele que o nega, ele também negará. Aquele que for infiel,
vai experimentar infidelidade. Aquele que não se limpa vai permanecer na sujeira. Está entendendo? Só experimentaremos chegar do outro lado com a experiência que Cristo tem para nós, de vivermos um crescimento, uma limpeza, a viver, irmãos, aqui, uma mudança de mentalidade, uma metanoia na nossa vida, se estivermos dispostos a ser trabalhado por Cristo. Cristo não poderia tornar esses homens apóstolos no momento, não poderia chamá-los e dar para eles talvez um peso de um poder, se eles não entendessem que eles têm que lidar com essas questões que limitam a vida dele. O que te limita muitas vezes para você ser mais para Deus? É uma pergunta. É uma reflexão. O que te limita? Ah, pastor, a preguiça me limita. Eu sou meio preguiçoso. Vai tratar isso. Ah, eu não tenho fé suficiente. Vai tratar isso. E como que eu trato isso? É lendo a palavra de Deus, é orando, é buscando a face do Senhor. É eu, irmãos, me rendendo aquilo que Ele tem para mim. Senão não tem mudança. Eu não vou ter, irmãos, nenhuma experiência com Deus se eu trabalhar no modelo que eu acho que é, eu criar um Deus ao meu bel prazer. Porque qual é o problema? Muitas vezes a gente ficcionamos Deus na vida. Criamos um Deus imaginário. Achamos que Deus ele vai trabalhar naquele meu perfilzinho, sabe o meu perfil? Não. E Deus tem os meios dele. Deus, irmãos, aleluia, se Ele não desconstruir muitas vezes essas estruturas, e muitas vezes nós temos até altares dentro de nós, que queima fogo estranho, para Deus estranho. Pastor, o que o senhor está falando? Sabia que tem gente dentro da igreja que idolatra? Se você idolatra um bem, você idolatra uma pessoa, você levanta um fogo, você queima um fogo estranho dentro do seu altar. Se a gente coloca pessoas à frente de Deus na nossa vida, nós estamos idolatrando. Olha o que Deus fez com Abraão acerca de Isaac. Por que Deus pediu Abraão, ou pediu Isaac? Porque Abraão colocava, irmãos, Isaac no lugar de Deus no seu coração. E às vezes a gente idolatra a nossa casa, idolatra o nosso carro, idolatra nossos bens. Não é? Se essas estruturas não cair, você jamais vai experimentar o que é um fogo renovador na sua vida. Um fogo que purifica o ouro. Um fogo que tira a impureza da nossa vida. E vai cantar aqui nesta igreja milhares de vezes. Deixa queimar, deixa queimar. Só que o irmão está queimando da boca para fora, porque o que importa é que queime o coração na presença de Deus. Velhas estruturas, velhos conceitos, pensamentos que ainda ir atrapalhar aquilo que Cristo queria fazer na vida deles. Cristo leva eles num ambiente, leva eles em uma circunstância que ali eles não tinham nenhuma possibilidade de tomar uma atitude diferente. E aí, veio a tempestade na escuridão, vai fazer o quê? Por mais experiente que aqueles pescadores eram, não tinham o que fazer. Eles dependiam de quê? Dependia de uma ajuda que vinha do alto. E essa ajuda só viria do alto, a partir do momento em que eles tratassem o medo e a confiança que eles tinham no coração. Eles foram, buscaram Cristo. Cristo acorda, levanta, e ele repreende o mar. Aquieta-se, ele diz, aquiete-se e acalme-se. O vento aquietou e fez-se completa bonança. Quando que eu vou enxergar as bonanças na minha vida? A partir do momento que o processo de desconstrução ele se completar na nossa vida. Eles aprenderam naquele dia que a ousadia tinha que estar na vida deles. Eles iam enfrentar adversários. Eles iam enfrentar afrontas. E a metanoia, a mudança de mente na vida desses homens tinha que acontecer para que eles pudessem entender o projeto de reino na vida deles.
Senão eles não entenderiam. Falar que nós temos um reino nos céus para nós, talvez a gente vai pensar naqueles modelos de filme, né? O rei, o cavaleiro, né? Aquelas coisas. Mas o reino do Senhor não. Diz que as ruas são de ouro, as portas de cristal. Ah, na casa do meu pai tem muitas moradas, você já tem uma casa guardada lá para você. Aleluia. Nós vamos ter, irmãos, um acesso, você não vai chegar lá nem de ônibus, metrô, nem de carro, nem de moto, de nada. Você vai voar pelos ares para chegar na presença do Senhor. É isso que Deus tem guardado para nós. É isso que o Senhor tem guardado para a sua igreja. As águas da nossa vida, a turbulência que você tem enfrentado. Talvez hoje você está nesse cenário com seu barquinho, sofrendo, irmãos, um monte de pancada. Talvez você enfrentou ofensas. Você tem enfrentado acusações. Você sabe como está a tua vida, eu não preciso revelar. Talvez hoje você está sofrendo, tanto espiritualmente, como também humanamente, esses açoites, esses reveses. Mas se você estiver caminhando com Cristo, fique tranquilo, esse barco vai chegar do outro lado. O propósito é esse. E se Ele nos leva a experiências como essa, é porque Ele acredita em você, Ele sabe aonde você vai, Ele sabe o que você pode, Ele sabe que até onde você suporta. Ele conhece a tua estrutura, você crê nisso? O Senhor conhece a tua estrutura. Você não está enfrentando esse choro, não está enfrentando essa dor, não está enfrentando essa angústia por acaso. É porque o Senhor quer te levar para o outro lado. Porque do outro lado você vai ver coisas inefáveis, que é até indizível perante os homens. Paulo, apóstolo Paulo, se você ler as cartas, você vai ver que ele enfrentou açoites, ele enfrentou naufrágios, ele enfrentou pedradas. O espinho na carne de Paulo provavelmente é uma consequência física de tanto que ele apanhou para que ele vivesse essa mudança e essa desconstrução com Deus. Talvez na vida a gente vai construindo, irmãos, algumas ideias. E Cristo é novidade de vida para nós. O Evangelho significa boas novas. É uma palavra que se renova todo dia. Eu posso te dizer uma coisa com muita convicção. Talvez você aprendeu coisas há 10 anos atrás, que hoje você olha e você vê que é doutrina de homens. Você achou que aquilo dava direção para o seu ministério, para a sua vida. E hoje Cristo abriu a sua mente, está mostrando para você que a proposta que Ele tem para nós é que todos os dias a gente viva o novo dEle. E esse novo dEle está aqui hoje. Cristo, Ele toma a nossa vida. Talvez Ele disse para você, não muito tempo, ou talvez há muito tempo, vamos para o outro lado. E você entrou todo felizinho no barco porque Cristo estava indo. Talvez no meio do caminho as lutas vieram. As batalhas estão grandes. Mas uma coisa é certa. Se foi Ele que te pôs no barco, fica tranquilo. Porque as mãos dEle estão sustentando essa estrutura. Você vai chegar onde Ele quer. Aleluia. De repente, Cristo falou, pega esse trabalho. Você está num trabalho, irmãos, que é só luta. Mas você tem a convicção que foi o Senhor que te colocou lá. Fique tranquilo. Mais cedo ou mais tarde você chega lá do outro lado. As coisas vão começar a acontecer. Crê nisso? As coisas vão começar a acontecer. Depois que essa tempestade passar, vai vir a bonança. Aí nasceu a célebre frase, né? Que depois da tempestade vem a bonança. Pode estar uma tempestade hoje, mas na hora que acalmar, as águas vão te levar deslizando para aquele lado. Você crê que Deus tem coisas melhores para você? Amém. Se coloque de pé. Aleluia. Sabe por que Deus leva você para algumas provações? Sabe por que muitas vezes acontecem coisas que você não
esperava que acontecesse? Porque, na verdade, ele não tem nenhuma pretensão de provar quem ele é. Deus precisa provar quem ele é na sua vida? Não. As provas da sua vida, as tempestades, as agitações dos seus barcos, vai provar quem você é. É para mostrar para você quem é você. É para te dar um entendimento que tem coisas aí que precisa desconstruir. Tem coisas aí dentro que precisa mudar. Para que você chegue do outro lado. E lá você contemple experiências maiores. Antes que eu continue, fale para alguém aí, ó. Está disposto a ser desconstruído? Hoje ainda nós passamos, hoje não, perdão. Ontem nós passamos num terreno que tinha uma casa muito bonita, mas era velha. Era velha. E a minha esposa me chamou a atenção, demoliram a casa. E nós olhamos aquela casa toda demolida. Só que nós olhamos do lado, tem um projeto de um prédio tão bonito, né? Aquele lugar vai dar lugar a um prédio. Olha que coisa. Não tem como construir aquele edifício em cima das estruturas velhas que estavam lá. Tem? Não tem. Precisa tirar o velho para entrar o novo. Parece uma sequência da palavra passada, né? Mas não é. Né? Para que você possa experimentar, irmãos, tem pessoas que perdeu a alegria e o gozo de adorar a Deus. Há quanto tempo você não fala língua estranha mais? Há quanto tempo você não tem aquele ânimo para orar, naquele fervor que você orou tanto na tua vida? Olha, feche teus olhos um pouquinho. Faça uma introspecção na sua vida. Olha como Deus usava você. Você impunha as mãos, você via resultado, você via Deus agindo. Há quanto tempo você não vê mais isso? Quantos não você deu para Jesus quando Jesus disse assim, ó, põe o barco na água, vamos lá para o outro lado? Quantas vezes você disse, daqui a pouco eu faço isso. Amanhã eu faço isso. Quantas vezes? No final do ano, no final do mês, na segunda-feira eu faço isso. Quantas vezes ali? Lembra? Ei, tem uma música do Samuel Mariano, pena que eu acho que vocês não vão saber louvar ela, né? Lembra dela? Sabe louvar? Lembra? Que pena. Esse é muito bom. Sabe? Sabe, Jace? Vem cá, Jace. Sabe? Então sobe aqui. Vem, Jace. Isso aqui é de surpresa, não tinha nada preparado. Me veio agora na memória essa música. Quero que você feche teus olhos. Olha para a história da tua vida, querido. Eu já disse para você que eu não sou avivalista. Eu sou pastor. Pastor pega palavra pastoral. Quero ver a sua vida mudada. Quero ver a sua vida transformada. Aleluia. Quantas vezes você disse não para Deus? E Jesus disse, vamos para o outro lado. No outro lado tem coisa boa. Nessa noite ele faz esse convite para você. Nessa noite, o barco está na água. É só você falar assim, vou, Jesus, eu vou contigo. Tem essa disposição hoje? Para mudar esse cenário da sua vida? Eu não estou te falando que você vai viver um evangelho sem luta. Você vai viver um evangelho sem acusações. Não existe isso. Servir Cristo, Ele diz para nós que nós vamos ser esbofeteados. Nós vamos ser levados a autoridades, vamos ser humilhados. Mas a nossa recompensa, irmãos, está acima de tudo isso. Eu quero te convidar a ir ao outro lado. Aleluia.
Achou aí? Achou? É um dó maior, viu? Se não for o dó maior, é um lá menor. Pronto. Aleluia. Se vira nos 30. Oh, Jesus. Se você soubesse o tanto que Jesus te ama, Juninho. Se soubesse, meu irmão, que Jesus te ama. Você acha que o Espírito Santo pegou você pela mão e te trouxe aqui hoje à toa? É para dizer para você que essas tempestades não vão matar e não vão te afogar. O que Jesus quer é resgatar, aleluia, aquilo que você parou de experimentar. Alimanaçu calabaxé. Vamos adorar, vamos adorar. Ó, ouve isso. Tudo que eu queria era falar contigo. Mais tempo pra mim você não Deus falando, hein? tem. Ó. Tudo que eu queria era ser o seu amigo. Meu Deus! Aleluia! Mas o meu espaço você preencheu também. Escute, ó. Nunca mais conversamos de madrugada. E em soluço já não ouço a sua voz. Que saudade. Foi por isso que eu fechei as portas. Pra ver se você lembrava de mim. Já não dá pra viver nessa indiferença. Não, eu não suporto mais viver assim. Seus negócios são mais importantes do que eu. Faz muito tempo que eu ouvi você me chamar de meu amigo. Que saudade eu sinto de você. Se você está disposto nessa noite, Marquei atravessar esse do outro encontro lado. porque eu precisava. Sai do teu lugar, vem à frente. Quero orar com você aqui nessa noite. Pode vir. Que é Vem. tempo de voltar. É tempo de voltar. De se arrepender. Isso. É tempo de reatar a nossa amizade. Aleluia. É tempo de chorar e de se converter. Ainda eu quero ser o seu amigo de verdade. É tempo de voltar, de se arrepender. É tempo de reatar a nossa amizade. É tempo de chorar e de se converter. Ainda eu quero ser o seu amigo de verdade. Deixa Jesus desconstruir aqui nessa noite isso, irmão. Deixa. Talvez você construiu um caminho para o mundo. Você tem gostado daquilo. Aquilo que você tem experimentado, que tem te separado de Deus. Fala, Jesus, destrói esse caminho hoje. Eu quero viver o novo do Senhor. Quero viver experiências maiores com o Senhor. Eu quero me render à tua vontade. Tem coisas para você que nunca foi revelado para ninguém. Tem coisas para sua vida que Deus nunca revelou para ninguém.